A intervenção federal é uma figura constitucional que faz parte do modelo federativo brasileiro. Ela está consagrada no artigo 34 da Constituição. Trata-se de uma figura excepcionalíssima e, evidentemente, bastante traumática. Por que uma figura excepcional? Porque a Constituição Federal, no artigo 1º, consagra a indissolubilidade do Pacto Federativo e no artigo 18 consagra a autonomia das entidades membros da Federação, a saber, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O mais prezado que tem um ente federativo é a sua autonomia. E no momento em que um ente federativo realiza uma intromissão em uma outra entidade federativa, sob a ideia constitucional da intervenção federal, o Estado que recebe a intervenção ou a entidade que recebe a intervenção fica em uma situação de redução da autonomia, é dizer, daquilo que de mais prezado tem. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando se faz uma intervenção federal. Isso requer uma hermenêutica jurídica, ou seja, requer de uma análise, de uma interpretação muito pormenorizada para poder chegar à conclusão da necessidade de uma intervenção. Por que no Rio de Janeiro, onde o governador do estado é do mesmo partido do presidente da República? Será que há alguma influência de um ano eleitoral onde esse governador de estado fragilizado politicamente, um presidente da República fragilizado politicamente, se utilizam da intervenção federal para angariar popularidade? Porque claramente colocar forças militares nas ruas é algo que satisfaz muita gente. Além disso, nós temos um ano, o Rio de Janeiro passa por uma crise financeira muito forte. A intervenção vai permitir que se desloque, que se transfira verbas para a segurança pública em montantes que são brutais, né? Por que a intervenção federal numa sexta-feira, quando o prefeito do Rio, que é uma força que se opõe ao governador, está fora do Rio de Janeiro, está fora do Brasil? Mas o que me parece mais grave é o fato de que se você, por exemplo, analisa os dados que há por parte do IPEA ou por parte do Fórum sobre Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você encontrará que das cidades brasileiras, a primeira cidade que aparece do estado do Rio de Janeiro com grave comprometimento da ordem pública por causa da violência é a número 31. Ou seja, há 30 cidades antes, que é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro, com uma caracterização de violência. Isto me faz pensar que realmente há um interesse com que Rio de Janeiro seja o foco da intervenção, sem que exista um diagnóstico real com relação às causas que podem originar uma situação dessa natureza. Nós podemos esperar muita afetação a direitos, como nós temos visto nos últimos dias, especialmente dos excluídos, daqueles para quem o Estado é unicamente uma força, é unicamente aquele que se impõe, aquele que retira, aquele que usa da força. O Estado não coopera, não distribui, não melhora o bem-estar. O que nós vamos ver é o aprofundamento dessa realidade. Estamos cada vez mais em uma situação de exceção, em uma situação de excepcionalidade que nos conduz a uma cultura de irresponsabilidade para com a democracia, agenciada pelo governo, agenciada desde o governo, desde uma institucionalidade que não conseguiu, até este momento, justificar as suas opções políticas e econômicas. Nós somos uma sociedade doente, que acredita que é somente o uso da força, né? Que é somente a melhora da situação econômica individual que promoverá a melhora das pessoas. E o que nós temos visto já há muito tempo é que quanto mais
se aprofunda o fosso da igualdade no Brasil, mais problemas nós temos com segurança pública, com confiança, com violência, etc. O problema nosso é a falta de igualdade. Os membros das Forças Armadas também são filhos do povo brasileiro. E muitos deles olham também com preocupação o que acontece na favela, e tenho a impressão de que muitos deles não concordam com a utilização das Forças Armadas para um policiamento que deveria ser feito por parte de autoridades que para isso têm competência constitucional. Tem razão. Usar agora os militares é algo que é próprio de um governo impopular, como eu disse. E o modelo de intervenção favorece isso. Tanto é que o próprio Fernando Henrique não decretou intervenção federal no Espírito Santo quando havia uma situação tão ou mais periclitante do que essa. Eu acho que o modelo que pretende se impor por parte das elites dominantes de qualquer país da América Latina, não somente no Brasil, consiste em uma espécie de condomínio entre o poder civil e o poder militar, mas sem necessariamente abdicar do governo. Ou seja, sem necessariamente abdicar dos lugares principais de decisão política. Acho que o apelo aos militares é perigoso e abre um precedente para que talvez em outras tantas situações elas continuem, né, tendo um protagonismo que achamos que descaracteriza a sua missão constitucional. Para caso grave, remédio amargo. Bom, ele é médico, o Alckmin, imagino que ele entende bastante de medicina. Agora, a intervenção federal não é medicina, a intervenção federal é uma categoria jurídica que requer uma interpretação muito fina. Eu não exigiria de mim que falasse sobre como curar determinadas doenças. Acho que pouco podemos exigir de Alckmin sobre interpretação de intervenção federal. Inicialmente é uma fala lamentável, mas que mostra exatamente que a gente não sabe e as pessoas não sabem também o que vai ser da intervenção. É um laboratório em que sentido? Quer dizer que agora, para a segurança pública do Brasil melhorar, nós precisamos de militares? O Rio de Janeiro já é um laboratório, se assim você quiser, há muito tempo. Há participação militar há bastante tempo, né? Com as UPPs e com outras estratégias. E os resultados são pífios. Isso é extremamente grave. Ou seja, submeter o cidadão a uma espécie de instrumentalização para posteriormente conduzir isso. Essa já é uma opinião bastante lamentável. Os cariocas devem estar bastante revoltados, imagino, né? Ou seja, quer dizer que eles são instrumentalizados para posteriormente praticar em outros lugares. Isso tem um cheiro muito... Isso me lembra muito a maneira como se dizia anteriormente que o Vietnã era o laboratório dos militares para poder praticar isso, para poder praticar o que ali se realizava, né, em outros lugares do planeta, o que a Guatemala, o que a Colômbia eram laboratórios de experimentação de técnicas militares, enfim, para poder posteriormente, logo de serem testadas e colocá-las em outros países a vigorar. É uma opinião, digamos, bastante preocupante. O decreto, por exemplo, ele se reveste de inconstitucionalidades, é um decreto mal preparado, é um decreto feito às pressas, sem o menor cuidado, ao arrepio da Constituição, e eu só não acho que esse decreto e que a intervenção federal seja um ato isolado, um ato atabalhoado, um ato, digamos, ao acaso, aleatório. Não, me parece que isto faz parte de uma série de medidas que vêm sendo tomadas dentro do governo Temer. Essa não é uma jogada mestra hoje, isso faz parte de um projeto muito bem pensado, e me parece que isso tem muito a ver com a sequência, tanto é bem pensado, que tem a ver com a sequência daquela lei que foi sancionada no mês de outubro do ano passado, que blinda aos militares quando, por ordens do governo,
desenvolvem esse tipo de atividades. Hoje temos um reforço do estado de exceção e essa legislação vem a calhar para continuar a blindar a militares que cometam atos contra civis. Acho também bastante complicado isso em termos constitucionais, mas eu não acho que seja nem jogada mestra nem improviso. Acho que é muito bem pensado e que não se trata de uma tentativa de recuperação do prestígio, é o cumprimento de um papel histórico em uma quadra da história brasileira, né, na qual tem que haver uma contenção de um processo de reconstrução da democracia que começava a ser vivenciado no Brasil. Isso foi o que foi interrompido no Brasil. Um processo de regeneração democrática que ia aos trancos e barrancos, mas que estava andando. O governo de Temer faz uma contenção, se inaugura um período de exceção e medidas como a intervenção federal fazem parte do pacote.